Olá, queridos! Hoje eu vim fazer esse vídeo porque muita gente tem me pedido para falar algumas coisas aqui de Portugal. Se uma pessoa vier para cá, o que ela deveria saber para se desenrascar, o que seria muito útil, os serviços, sobre a linguagem, as expressões, as palavras. E realmente eu acho que, embora a gente fale a mesma língua, que é a língua portuguesa, existem muitas coisas diferentes, muitas palavras que são iguais, mas têm significados totalmente diferentes, algumas expressões também que são interessantes de saber. Nesse vídeo eu resolvi falar um pouco disso misturado. Se eu achar que o vídeo está muito grande, talvez divida e faça um próximo de continuação. Espero que vocês gostem, que vocês comentem, deixem sugestões. Mas antes, vai no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, vai no nosso blog, vai no nosso Instagram e assista um vídeo. Então, para começar, eu acho que é interessante falar um pouco sobre os serviços e no final falar sobre algumas palavras e expressões. Porque quando você vem pra cá, tem algumas coisas que são interessantes de saber. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu fui ao supermercado e não existe isso da sacola plástica ser dada. Se você quiser sacola plástica, você tem que pagar, são 10 cêntimos cada sacola. E eu não sabia. E passei todas as minhas coisas, não levei nenhuma sacola de casa, que é assim que aqui o pessoal faz. Compra aquelas sacolas e leva pro mercado para poder trazer as compras. E eu fiquei esperando a caixa também ficou me esperando, a gente ficou naquela, até eu descobrir que era uma coisa paga. Isso é o primeiro ponto que eu acho muito interessante se você vier pra cá, principalmente se você ficar em algum lugar onde você tem a possibilidade de cozinhar, de levar alguma coisa que você goste. A segunda coisa que eu acho importante, ainda na questão do mercado, é que os carrinhos não ficam soltos, eles têm uma corrente, e aí você tem 2 buracos para colocar uma moeda de 50 cêntimos ou de 1 euro. E aí você coloca a moeda e ele sai o travão da corrente e você consegue usar o carrinho. E eu acho que isso também é muito interessante, porque as pessoas não deixam o carrinho em qualquer lado, então não tem aquela preocupação de você estar com o seu carro dirigindo e bater em algum lado, ou ele estar na frente e te atrapalhar. Eu acho que isso é muito importante. Se você não tiver a moeda, também não tem problema, porque às vezes as pessoas que trabalham dentro têm algumas moedas daquelas de plástico que se adaptam no buraco, então também é tranquilo. Então, assim, como a pessoa depois geralmente coloca o dinheiro, depois tem que buscar, porque ela só sai quando você encaixa de novo a corrente, então as pessoas costumam levar de volta o carrinho para reaver o dinheiro. Então, eu acho que isso também é muito interessante. E contribui também muito para a questão do civismo, né? Outra coisa também que eu acho que é legal de dizer é que se você vier para cá e alugar o seu próprio carro, por exemplo, aqui não tem frentista no posto de gasolina. As pessoas que colocam o seu próprio gasóleo ou gasolina, que a maioria dos carros aqui são movidos a gasóleo. Existe um ou outro lugar que tem, mas é difícil de achar. A maioria é você mesmo que faz. Nas bombas você tem para fazer por cartão de crédito, né? Você coloca o valor e depois enche o seu depósito. Se você for pagar com dinheiro, você vai dentro da loja de conveniência e paga, depois de abastecer o carro. E assim, é interessante que ninguém vai embora, né? As pessoas enchem, depois voltam. E se você vier pra cá e tiver o seu próprio carro, é legal de saber também, porque eu também não sabia que eu tinha que colocar. Não fazia ideia de como é que mexia naquilo, como é que enchia. E depois me ensinaram, mas é interessante você vir pra cá já sabendo. Outro ponto diferente também, eu acho que é também mais na parte da linguagem, que é a questão do tu, do você e de você falar com alguém na terceira pessoa. Por exemplo, a gente no Brasil não tem muito essa diferença do tu e do você. A gente até às vezes mistura na mesma frase, né, no mesmo contexto, as duas coisas. E aqui o tu é quando você fala com alguém de uma maneira mais informal, com alguém que é mais íntimo, mais próximo seu. E o você fala geralmente, quando é uma pessoa que você não tem uma intimidade muito grande, é uma maneira mais formal de você falar. Aí talvez a gente use mais o senhor e senhora, e aqui use o você para substituir. Muitas vezes também acontece de falar na terceira pessoa. Por exemplo, se eu tô falando de frente para uma pessoa, e essa pessoa se chama, sei lá, Juliana, e eu vou virar para essa menina e vou falar: a Juliana gostaria de comer alguma coisa comigo? Eu tô falando com ela, mas tô falando na terceira pessoa. Também é uma maneira de ser bastante formal, de mostrar respeito, né? De mostrar que existe uma distância. E eu acho que isso é interessante, porque dependendo da pessoa com quem você está falando, possam se sentir ofendidas se você usar o tu e não tiver intimidade nenhuma, nunca tiver visto. Algumas pessoas não se importam, mas tem algumas que já não gostam tanto. Nesse contexto das palavras, também é engraçado como as palavras mudam, né? Por exemplo, a gente tem o durex, que pelo menos aí no Rio a gente conhece o durex muito fita adesiva, né? E aqui, quando você fala durex, você sempre se refere à camisinha. Então eu também fui comprar durex uma vez, porque queria colar qualquer coisa aqui em casa. E virei pra menina e pedi durex. E ela ficou toda envergonhada e me mandou pra sessão de camisinha.
E eu não entendi nada, né? E eu falei, mas não era isso que eu queria? E aí que eu fui entender também, é engraçado. Também é importante saber para evitar algumas situações constrangedoras. Às vezes você vai sentar em algum lugar e tem um menu. Aí você vê que no menu tem lá uma opção que o garçom te pergunta se você quer o prato do dia. Punheta com grelos. Se você quer comer punheta com grelos. Que aí tem um sentido totalmente diferente. Mas no caso, é bacalhau com os vegetais, né? Punheta é o bacalhau e os grelos são os vegetais. Existem muitas palavras que acontecem muito isso. Por exemplo, se você vai sair para comprar roupa íntima, você vai comprar calcinha, você vai comprar cuecas. Porque cuecas é tanto calcinha como cueca de homem. Cueca são as duas coisas. E na hora de comprar também, uma vez aconteceu uma situação que estavam duas brasileiras, né, que eram turistas, e elas estavam tentando, já tinham escolhido tudo na hora de pagar, estavam tentando explicar para a menina que elas queriam saber em quantas parcelas iam fazer aquilo, quantas vezes iam dividir. E as meninas não estavam conseguindo entender o que elas estavam falando, porque aqui não existe isso de parcelar uma compra. Você geralmente paga e ou aquilo cai no seu débito, ou você compra no crédito e aí quando o seu cartão vencer, você vai pagar o valor total. A única hipótese que tem de você dividir e parcelar é se a loja te disponibilizar aquele cartão que é da própria loja e te der a opção de fazer isso, de parcelar. Fora isso, você não parcela nada aqui. Ou você paga no débito, ou paga no crédito e paga assim que seu cartão vencer. Isso também funciona muito, também é muito importante, porque essas duas senhoras passaram uma situação muito complicada, porque elas quase ficaram sem dinheiro. Aqui também quando você vai andar de metro. Metro é o metrô, que é metrô e metrô de superfície. Chama metro. Quando você vai andar, não tem ninguém tomando conta, né? Então, acaba que você vai para algum lugar e você vai recarregar o seu bilhete para andar, o seu passe. E não tem ninguém que tome conta disso. Acontece muitas vezes de você estar dentro do metro e entrar alguém e pedir para mostrar e tudo mais. Mas a maioria das vezes não acontece isso. Aliás, comigo, eu tô aqui há quase 3 anos e acho que não vi nenhuma vez, só soube. Você carrega, coloca o dinheiro lá, paga da maneira que você tiver que pagar e anda com um bilhete. E não tem uma pessoa que te fiscalize que você faça isso porque alguém tá te pedindo, alguém tá vendo. Isso também é importante, mas você tem que olhar para ver essas cabines e recarregar mesmo o seu bilhete, né? Para você também não estar andando de graça no serviço. Porque se acontecer de alguém entrar e ver, fica muito chato, fica muito feio, né? Eu tô aqui na luz do dia, a luz tá muito inconstante. Às vezes fica mais escuro, fica mais claro, não sei. Eu também separei algumas palavras que a gente fala muito e que às vezes a pessoa chega aqui e não sabe muito bem o que significa. Por exemplo, o talho, que é o nosso açougue, o rebuçado, que é bala. Celular, ninguém aqui fala celular, as pessoas chamam de telemóvel. Se você falar celular, não sei se as pessoas vão chegar lá logo. A faixa de pedestres, que a gente chama de passadeira, tem alguém atravessando na passadeira. Mas também não é o pedestre, é o peão. Então muitas vezes, se vocês vierem pra cá, vocês vão ver placas falando tipo se é proibido ou se não é, avisando que ali é o lugar dos peões passarem. Mesmo o ônibus, que a gente chama de autocarro. As crianças chamam muito de miúdo ou então de putos. Olha esse puto aqui. É pra dizer que é uma criança, que é pequenininha, né? Não é um xingamento nem nada. Uma pica. Ah, vai levar uma pica. Vai levar uma pica quer dizer que vai levar uma injeção. A gente fala, vai levar uma pica, uma piquinha, quer dizer que é uma injeção que vai tomar. Também é a continuação. Por exemplo, se você está no restaurante comendo e encontra com alguém, essa pessoa fala com você e depois na hora de ir embora ela diz continuação. Quer dizer que é para você que você tenha uma boa continuação da sua refeição, depois da sua tarde. Continuação. Quando tá falando no telefone também, na hora de desligar, se você também não tiver muita intimidade com a pessoa, você, com licença, quer dizer que você vai desligar o telefone. Você tá pedindo licença à pessoa para não parecer que desligou na cara dela. Aqui não é chopp, ninguém sabe o que é chopp. Você pede um fino, ou até em Lisboa pede um imperial. Quando a gente fala de uma camiseta, né, de uma blusa, a gente diz camisola. E camisola é o pijama. Terno. Aqui ninguém chama de terno, é o fato. E o nosso fato, que a gente fala de ser verdadeiro, é facto, que é para poder diferenciar o fato do facto. Então, isso é um facto, isso é uma verdade, e isso é um fato, isso é um terno. Se for andar aqui para conhecer as coisas, é que você vai andar de comboio, que é o nosso trem. É isso, gente. Existe uma infinidade de expressões, uma infinidade de palavras. Esse vídeo eu tentei colocar um pouquinho de cada coisa. Se vocês gostarem, eu faço um próximo vídeo depois, falando mais algumas coisas. Talvez até vá na rua e mostre pra vocês os serviços. E é isso. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e
Até o próximo!